Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo você encontra todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, que é a hora que eu posso te ajudar naquele momento de conflito ou situação que você não sabe direito o que está acontecendo. Quando a gente está no olho do furacão, a gente dificilmente consegue enxergar corretamente as coisas. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? É só você dar uma fuçada aí. Vamos então à pergunta dela que diz assim: minha pergunta: é normal o homem, mesmo casado, ficar o tempo todo vendo vídeo pornográfico no WhatsApp, recebendo e enviando? Isso me incomoda muito. E já falei ao meu marido, mas ele não se importa. Eu estou quase pedindo a separação devido a não me sentir desejada, uma vez que ele só me procura depois de ver esses vídeos. Bom, vamos lá, gente. É um assunto. Chega direto pergunta sobre isso aqui. Sobre pornografia e isso e aquilo. Veja bem, é um assunto espinhoso, tanto que se você olhar nos comentários, metade das pessoas vão estar falando uma coisa, a outra metade vai estar falando outra. Ou seja, por quê? Porque cada um tem a sua opinião acerca disso. E cada um tem que saber onde aperta o sapato. Se fosse, já que o nome do canal é Ponto de Vista, eu estou dando o meu ponto de vista acerca das situações, o meu ponto de vista é o seguinte. Eu, André, eu não estou aqui para falar de mim, mas tudo bem, não tem como agora não falar. Eu, André, me incomodaria se o meu namorado ficasse vendo filme pornô? Não. Ai, André, gente, não. Eu não ficaria incomodado. Tanto que já teve vezes da gente estar conversando por áudio no WhatsApp, eu falei, ei, e aí, você já viu um pornozinho hoje? E se ele viu, ele fala. Assim como ele pergunta pra mim também. E se eu vi, eu falo. Agora, porque o problema dos vídeos pornôs, né? Gente, problema tem em qualquer situação. Tudo que sai do limite aceitável. Então, um filme pornô, quando sai do limite aceitável, então o que acontece? Opa, saiu do limite aceitável, pode se tornar vício. Saiu do limite aceitável, onde a pessoa ela fica vendo o filme pornô e aí ela não consegue, na hora ela não consegue se desenvolver sexualmente. Por quê? Porque ela imagina que tem que ter aquilo que acontece no mundo pornô. O mesmo raciocínio se aplica a um filme de Hollywood, que não tem nada de pornográfico, por exemplo, um filme da Disney. A princesa, o príncipe, o beijo do amor verdadeiro e toda aquela... Então, quer dizer, se a pessoa fica com aquela imagem, e quantas são as pessoas... Nós crescemos assim, nós crescemos com essa imagem de conto de fadas, de metade da laranja. Quanta gente até hoje procurando a metade da laranja? Quanta gente procurando a tampa da minha panela? Cara, por quê? Porque teve essa interpretação errada disso. Então, o mesmo raciocínio se aplica ao filme pornô. Então, tem problema você assistir filme da Disney? Tem problema você chorar assistindo um filme? Claro que não. Eu amo filme. Amo. Né? O meu hobby é assistir. Essa pandemia me deixou louco, porque não posso ir no cinema. Amo sentir o cheirinho do cinema, sentir comer pipoca, ver aquela telona, assistir. Amo. Agora, não é porque eu vejo muito filme que eu vou fazer da minha vida, vou fazer essa desconexão da minha vida real com esse mundo. E vou achar que então a minha vida é infeliz porque eu vi o Christian Grey. E eu acho que eu deveria ter tudo aquilo também, eu acho que deveria ter todas aquelas posses, né? Empregados que me servem e ter, meu Deus, o mundo aos meus pés. A gente tem que saber olhar a nossa realidade
E a gente tem que saber que, por exemplo, aquela linda história, aquele beijo que aconteceu lá, o casal foi correndo, se encontrou, o pôr do sol ao fundo, as ondas quebrando. Aquela cena, às vezes, demorou para fazer uma cena de 30 segundos, demorou 2 horas. Precisou ter o momento certo, toda a equipe para ver onde fica a iluminação, que fica melhor, o melhor ângulo. Maquiador, e aquele monte de coisa, aquele monte de gente. Então, quer dizer, aquilo ali não corresponde à realidade. Agora, quando eu olho na minha realidade, quando eu olho no meu dia a dia e eu percebo que uma cena linda, junto do meu namorado, da minha namorada, do meu esposo, da minha esposa, não precisa ser com aquele pôr do sol. O simples fato de eu ter levado um copo de água, né? Então, por exemplo, a mulher está lá mexendo no jardim, né? Mexendo lá com as coisas, com as plantas dela no jardim, e aí o marido chega com um copo de limonada e fala: amor, tá calor, né? Aquele sol escaldante, e ela lá mexendo no jardim. Gente, isso é uma cena muito mais romântica do que essa pataquada aí com o pôr do sol, que não sei das coisas. Só que às vezes a gente não vê beleza nisso. É o rotineiro, é o dia a dia. Vocês estão entendendo do que eu falo? Da problemática dessa desconexão. A gente cria a fantasia, como dizia Platão. Platão desenvolveu a teoria do mundo das ideias, onde então o mundo das ideias era o perfeito, o puro, era onde a alma habitava, e o mundo sensível, que é o mundo onde a gente vive, que é o mundo material. E esse é o mundo imperfeito. Então, às vezes, a gente faz essa desconexão. A gente cria aquele ideal de romantismo, dos filmes, e aí a gente desconsidera o que está acontecendo aqui, na realidade da nossa vida. André, por que você está falando tudo isso? Porque é aqui que eu queria chegar. Assim como tem esse problema dessa desconexão, o problema do filme pornô também é esse. Quando se cria aquela imagem de que aquilo é tesão, que aquilo que é gostoso, e eu desconsidero o tesão com a esposa real e concreta que eu tenho, com o marido real e concreto que eu tenho, eu fico idealizando aquelas coisas, Então, lógico, aquilo ali pode me servir de repente como um incentivo. Puxa vida, me deu um tesão, agora me deu uma vontade, mas é com aquela pessoa que eu quero fazer, com a pessoa que está em casa. E é o que seu marido está fazendo. Ah, ele só me procura depois de ter assistido. Mas você falou que ele assiste o filme o tempo todo. Então, a qualquer momento que ele for te procurar, significa que naquele dia ele assistiu o vídeo pornô. Só que aqui, minha querida, eu não quero falar que você está errada. Porque se você se sente mal com isso, então você tem que, é a sua postura. Só que eu acho complicado você também querer proibir o seu marido de assistir. E eu vou te dizer mais. Eu vou jogar a real aqui com você. Você pode até proibi-lo, né? Eu vou pedir a separação, eu não quero mais. Olha, ele pode até parar de assistir na sua frente. Mas quem desenvolve esse tipo de comportamento é que o homem, eu não estou aqui generalizando, mas homem cresce já com essa cultura de assistir pornô, de ir pra zona. É meio que cultural isso. Viu a mulher gostosa com os peitão de fora, compartilha com os amigos. Ei, lá em casa uma dessa, hein? Não significa que ele de fato queira fazer. Mas é a maneira, é cultural isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente começa com algumas exigências que, nossa, a gente começa, sabe, cria... Olha lá, eu crio aquele mundo perfeito também, né? Onde o meu marido tem que ter olhos só para mim. Não vai ter, filho. Não vai ter. Ai, meu marido tem que ter olhos só para mim. Minha mulher minha, tem que olhar só para mim. Não vai, bem. Não vai. O seu marido vai olhar para muitas gostosas, mas ele não precisa te desrespeitar, óbvio. Poxa vida, você tá do lado do seu marido, passa uma gostosa, ele até entorta a cabeça para olhar. Desrespeito, concordo, desrespeito. Eu também viraria um tapa na cara. Agora, a gente achar que a pessoa só vai ter olhos para nós, não vai ter.
A pessoa vai achar outras pessoas lindas, vai achar outras pessoas atraentes. Agora, entre eu achar que a pessoa é linda, que a pessoa é atraente, e eu querer ter algo com ela, tem uma grande diferença. Ah, André, mas tem gente que acha, e isso é sim, a pessoa quer. Sim, tem. Porque tem gente cafajeste, seja homem, mulher, gay, hétero. São pessoas cafajestes, são pessoas que não se prendem a uma única pessoa, só que elas não são honestas. Elas criam a imagem de que elas são. De que elas são fiéis, mas no fundo elas não são. Então, elas aprontam. Ou seja, olha como rende esse assunto. Eu ficaria a noite inteira falando aqui sobre isso. E levantando as hipóteses e levantando... Agora, só para resumir, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com as exigências, cuidado para não criar um mundo de Alice. Só que é claro, a gente tem que olhar também, pô, tá me desagradando? É algo que me faz muito mal? Por que me faz mal desse jeito? Eu não me sinto desejada. Por que eu me olho desse jeito? Por que eu me comparo? Né? Porque tá olhando uma mulher lá que tá fazendo, sabe, sexo no filme pornô lá, e aí porque ele tá olhando aquela mulher, eu não me sinto desejada? Então, às vezes, a gente extrapola um pouco. A gente vai além, a gente, né, cria muita coisa. Então, calma, não é bem por aí o negócio. Então, vamos tomar cuidado com isso. Agora, repito, minha querida, faça essa análise para que você... Não estou falando isso para que você se sinta a culpada. Então, eu que sou a culpada... Não. Mas é importante analisar se eu não estou extrapolando. Não, André, não estou. É que se você estivesse aqui, você estaria vendo. É demais o que ele faz. Se fosse você se sentiria incomodado. Então, aí é uma questão sua. Se te faz mal e você está pensando até em se separar, se conversar com ele não tem resolvido, se ele compartilha isso, ele recebe e compartilha, significa que os amigos dele também fazem a mesma coisa. Por isso que eu digo, às vezes a própria pessoa, você fala para ela, mas ela não ouve. Por quê? Porque para ela não soa como algo errado. Olha lá o que eu falei de cultural. Os homens estão acostumados com isso. Provavelmente esses homens são todos casados também, os amigos do seu marido. E eles estão fazendo exatamente a mesma coisa que o seu marido. Então, é complexo o assunto, né? Não tem uma resposta pronta. A gente só tem que buscar se conhecer melhor, quebrar com algumas coisas que às vezes a gente cria, que isso faz com que a gente acabe sofrendo de maneira desnecessária. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.